Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Solange. Eu vou explicar um pouco sobre sobre a configuração tributária para ajudar vocês aí no entendimento, né, de como que o sistema acata as tributações na hora de fazer as notas fiscais de venda, de transferência, de entrada também. Então, basicamente, como que a gente fez como foram feitos os cadastros. Então, lá no menu Arquivo, Tributação, Configuração Tributária, a gente tem lá a configuração tributária para ICMS. A gente separou aqui, ó, insumos, soja, lenha, milho, animais, touro, mourão, frete. Então, conforme essa configuração tributária aqui, é a primeira coisa que o sistema vai encontrar. Então, o que acontece? Quando você está fazendo a nota lá de venda, por exemplo, vou pegar uma nota de venda aqui. Isso aqui não, vou pegar uma notinha de uma 501 aqui. O sistema ele vai pegar o produto que está na nota, certo? Então, tá lá, tem milho. Então, na hora de fazer a configuração, colocar a tributação na nota, o sistema vai lá e acha o produto milho. O produto milho, ele no cadastro do produto milho, nós temos a configuração a tributação aqui, ó, a aba de tributação. E no produto milho está vinculado essa configuração tributária aqui, ó, milho. Então ele vai achar esse cara que está aqui, ó, na configuração tributária, certo? Só que o milho ele pode ser vendido, pode sair com a 501, pode sair com a 5922, pode sair com pode ser faturado de N formas. E para cada uma dessas formas de faturamento, o texto de observação é de um jeito, a CST pode ser diferente. E como que o sistema vai saber qual CST usar, qual texto de observação colocar na nota? Ele vai achar conforme isso aqui, ó. Você seleciona o milho aqui, ó. Ele mostra qual que você está selecionado aqui, ó. Aí você olha aqui que tem várias linhas, né? Então, quando a gente separou cada linha por CFAP ali, para ficar mais fácil. Então, quando a gente colocar aqui, ó, tipo com a 501, ele acha que, ó, venda condomínio. Então, se eu fizer uma venda de milho dentro do estado, utilizando esse tipo de negociação 46 aqui, o sistema vai colocar CST 51 e o texto de observação 39. E como que o sistema vai buscar esse tipo de negociação aqui? É porque lá na CFAP, na 5101, está vinculado o tipo de negociação 46, certo? Então, se eu fizer uma venda, o sistema, o usuário obrigatoriamente vai colocar esse tipo de negociação aqui, venda condomínio, e como eu estou vendendo o produto milho, ele vai achar essa configuração tributária aqui do milho, tá? Para esse tipo de negociação, venda milho, venda condomínio, desculpa. Agora, se eu for vender soja, é outra configuração tributária, é outro produto. Então aqui, ó, soja, tenho, depois tem que arrumar aqui, alguém colocou botina dentro da soja. Eu tenho o produto soja aqui, e quando eu fizer uma venda de soja com a 501, ele vai buscar essa venda condomínio 501 aqui, ó. Com esse tipo de negociação também 46. Ou seja, o tipo de negociação, tanto para vender soja ou milho, é o mesmo, porque são produtos diferentes. Então a configuração tributária aqui na aba cadastro é diferente. Ó, tem uma para soja, outra para milho. Então eu não preciso criar tipos de negociações separados por produto. Se eu já tenho configuração tributária separada por produto. Então lá na soja, eu tenho lá 501, por exemplo. Quando eu vender, quando usar esse tipo de negociação 46, o sistema vai acatar essa configuração tributária que está aqui, ó. A mesma coisa é se eu for vender, por exemplo, vender morão. Se eu vender um morão de eucalipto, o morão está tá aqui, ó. Tem uma configuração tributária só para morão, ó. Daí, na aba ICMS, eu clico ali, coloco 501, ou essa aqui, né? Quando eu vender morão, ele vai acatar essa configuração tributária aqui, ó. Na área desse tipo de negociação.
Notem que o tipo de negociação é o mesmo. Então não precisei criar vários tipos de negociação, um para mourão, outro para lenha, outro para gado, outro para. Se eu for vender os animais, vender gado, eu também vou ter uma configuração tributária aqui, ó, venda condomínio 501, ó. Vai acatar essa configuração tributária, ou seja, o mesmo tipo de negociação. Resumindo, com a 501 eu vou ter somente um, por enquanto, somente um tipo de negociação. Se futuramente tiver outra situação, a gente pode incluir outros tipos de negociação, mas vejam que fica bem mais enxuto, não precisa ter vários tipos de negociação aqui, o que acarreta tempo para o usuário ficar selecionando lá os tipos de negociação, né? Então, só recapitulando, a configuração tributária está separada por produto, aqui ó, por exemplo, soja. Então, a primeira coisa que o sistema acha é o produto. O que que eu estou vendendo? Ah, é soja. Mas daí pode ser soja é, uma 501, pode ser uma 5922. Então, eu clico na aba ICMS aqui, eu vou ver as várias linhas aqui, vários tipos de várias configurações tributárias, né? A gente acabou, como eu falei, a gente acabou separando por CFAP. Então, se eu fizer, por exemplo, uma 502, ó, venda para industrialização FCO. Então, quando o sistema, quando você fizer uma venda de soja usando esse tipo de negociação, ele vai trazer essa configuração tributária aqui, ó, que está aqui. Notem aqui, ó, que eu também não separei nesse tipo de negociação por soja ou milho, é uma só. Então, lá na CFAP 502, eu vou ter somente um tipo de negociação, ó, venda, venda FCO, que é esse tipo de negociação código 16. Note que assim fica muito mais simples, ó. Então, quando eu vender soja, tenho o produto soja. Quando eu for vender ele, quando a FCO for vender com a 502, ele vai acatar essa configuração tributária aqui, ó. Certo? Então, era isso, pessoal, que eu queria que vocês entendessem, que é, se caso, porventura, o sistema trazer uma observação errada na nota fiscal, tem que investigar dessa forma aqui, achar qual que é a configuração tributária do produto que está na nota e qual o tipo de negociação, com qual CFAP que você está fazendo a operação, né? E, e qual o tipo de negociação que você colocou na venda. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma 501F, complemento de preço, condomínio. Então, o que que eu tô nessa operação aqui? Eu tenho utilizando a CFAP 501F e eu tenho o produto soja em grãos convencional. O produto soja tem uma configuração tributária só para soja, configuração tributária, soja. Aí eu estou usando a CFAP 501F, né? Aqui, ó, ICMS, tipo 501F. Opa, aqui a gente acabou chamando de complemento, né? Ó, tem complemento de preço condomínio. Então ele usou o tipo de negociação 100, ó. Vê aqui, ó, tipo de negociação 100, tipo de negociação 100. Então, o sistema acatou essa configuração tributária aqui. Se eu fizesse um complemento de milho, um complemento de preço de milho, eu tenho a configuração tributária do milho e quando eu fizer complemento de preço, ele vai estar aqui uma linha aqui de complemento de preço para o milho. Pessoal, eu espero que tenha ajudado. Eu vou deixar o vídeo bem curto e vocês vão me perguntando quando tiverem dúvidas se o sistema acatar em algum momento utilizar a configuração tributária errada, essas coisas nas vendas, é tudo configuração, pessoal. Tem que ir lá, achar onde é que está o erro, o erro nosso, na verdade, que a gente pode ter esquecido de colocar um tipo de negociação correto na CFAP, pode ter esquecido de colocar o texto de observação correto. Então isso tudo é configurável, pessoal, não é nenhum problema do sistema, é a gente que tem que ver se o sistema está trazendo a configuração tributária correta, tudo, para aí sim
fazer a correção e daí as próximas notas vão sair corretas. Só lembrando, tivemos algumas notas que estão saindo base de cálculo de ICMS, outras que saíram notas de entrada que saíram ICMS. Lá na configuração, no cadastro da CFOP, nós temos uma opção de zerar a base de cálculo do ICMS e o valor do ICMS ao exportar para os livros fiscais. Essa opção aqui, ó, pessoal, ele vai zerar o ICMS e todas as notas quando você enviá-las para o SPED. Então, se por acaso a gente teve algumas notas aí que tiveram ICMS, marcando essa opção aqui, quando enviar para o SPED, vai zerar tudo. E pelo menos paliativamente essas notas aí que saíram com ICMS irão para o SPED corretamente. Pessoal, me liguem se tiverem dúvida, Juliana, Solange, por favor, entre em contato comigo, com o Rodrigo, que a gente vai ajudar vocês nessas configurações.